Atualidades na TV, aqui na Terê FM TV. Nosso programa de hoje começa muito bem. Ao meu lado, Eliandro Canto. Todo mundo já conhece bem ele da cidade, um dos idealizadores, junto com seu filho, do Clubinho Salva-Vidas. E agora estamos aqui, no Espaço Saúde Terapia, onde um novo ciclo se inicia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Atualidades na TV. E eu vim saber as novidades. Bom, primeiro eu quero te agradecer, né? Você acompanha a minha história há muito tempo. Com muito carinho. E é recíproco da minha parte também. Então, eu te agradecer a TV por essa oportunidade de estar falando agora dessa nova fase na minha vida. E sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso espaço terapêutico Saúde Terapia, onde nós fazemos atendimentos aqui de hipnoterapia clínica, aromaterapia e terapias integrativas para todas as idades. Olha, o cheiro aqui, o aroma nesse ambiente, tá uma coisa assim, eu já tô até me sentindo mais relaxada. Fala para mim, como é que começou essa história do Eliandro empresário migrar para o Eliandro terapeuta? Então, durante a pandemia, não só eu, como muitas empresas passaram por muitas dificuldades, certo? E foi naquele momento dessas dificuldades que a gente passou, que muitas pessoas passaram a me procurar para esse tipo de atendimento. Mas por que isso? É bom a gente explicar para as pessoas entenderem, né? Eu tive um problema quando o meu filho fez 7 anos de idade, um problema psicológico, ele teve um problema psicológico e a gente teve muita dificuldade de encontrar uma solução para aquilo, porque ninguém sabia o que era. Então a gente levou quase 5 anos para descobrir, para ter um diagnóstico fechado do que ele tinha. E nesse momento, nesse período, eu comecei a estudar muito profundamente sobre isso. Estudei sobre hipnoterapia clínica, neurociência, fiz pós-graduação em psicologia positiva, tudo isso com o objetivo de ajudar o meu filho. Mas aí veio a questão, durante a pandemia, muitas pessoas passaram a me procurar porque estavam ansiosas, algumas depressivas, amigos, conhecidos que já conheciam esse meu trabalho de conhecimento, de autoconhecimento para ajudar o meu filho. E foi nesse momento que eu passei a atender muitas pessoas na minha casa. Até que quando a pandemia foi passando, né, as coisas foram normalizando, a gente começou a buscar uma forma de passar a atender essas pessoas de forma mais profissional, né? E regular, onde as pessoas pudessem de verdade vir no espaço onde a gente pudesse tratar essas pessoas de forma completamente natural. Evidentemente você só tomou essa decisão porque viu os efeitos dos amigos, sim, da sua família, né, do seu filho. Perfeito. Então você percebeu que podia interferir positivamente, é isso? Sim, perfeito. É porque assim, Rita, a grande maioria das vezes, se não 100% das vezes, o grande problema da humanidade está na própria mente, no nosso consciente e no nosso subconsciente. Somos nós que geramos, inclusive, os nossos problemas. A nossa ansiedade, os nossos medos. Às vezes passamos por traumas porque não fomos culpados daquilo, porque alguém causou aquele trauma na gente, principalmente na fase de criança, onde o cérebro ele não tem uma capacidade de solução, porque não tem referência alguma. Então, uma coisa muito pequena pode se tornar um grande transtorno na vida dessa pessoa. E com esse conhecimento que eu vinha adquirindo durante todo esse tempo, eu pude perceber o quanto eu poderia de verdade ajudar as pessoas e de forma natural, ensinando as pessoas sobre o controle da mente, sobre o autocontrole, sobre a mudança de hábitos e como isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, a relação com meu filho e tantas outras coisas que têm beneficiado a minha vida. E está tudo ligado à ciência, à neurociência, né? São todos os processos que a gente tem aqui, protocolos, são protocolos terapêuticos cientificamente comprovados. A hipnoterapia, por exemplo... Eu sempre tive curiosidade de perguntar, eu sei que já não é mais assim, mas fala... Dorme, sente sono, ainda existe isso? Claro que não, né? Não, tem muito misticismo. Isso ainda está lá no inconsciente. Sim. É porque assim, a gente foi acostumado a ver filmes, né? Desenhos e sempre assim, mas a gente tem um processo terapêutico, por exemplo, dentro da hipnoterapia, que são muitos, que é a regressão.
A regressão, de verdade, é um processo muito intenso, onde a gente vai buscar uma causa, né, onde a pessoa ela não sabe, eu não sei, a gente vai buscar esse problema. Por que eu fico tão ansioso? Eu não sei por quê. Porque eu tenho tanto medo de alguma coisa e eu não sei por quê. Da onde vem esse medo? Esse medo foi causado por algum trauma, por algum susto, ou por várias repetições do que uma pessoa ela passou na vida, um momento traumático que ela viveu, e o subconsciente absorve isso. Mesmo ela não sabendo de onde está, ela está lá. E a regressão é um processo muito poderoso que vai buscar de forma relaxante, de forma super tranquila. A pessoa não vai para lugar nenhum, não corre o risco dela não voltar, até porque ela continua no mesmo lugar. É um processo consciente? 100% consciente. Só que o relaxamento que a gente faz, o processo terapêutico de relaxamento que a gente faz antes da regressão, faz com que a gente atinja um ponto do cérebro que é chamado de subconsciente, onde está localizadas as nossas emoções. E as nossas emoções, Gita, elas são crianças sempre. Então, o que você passou na sua infância, quando você vê uma foto brincando com a sua família, com o primo ou irmã, você ri daquilo ali sempre. Agora, quando você também acessa uma memória triste, você chora. Então, quer dizer que a memória, as suas emoções, elas são sempre crianças. E eu sempre digo, o que entra é o adulto, mas o que a gente trata é a criança interior. Perfeito. Por isso que é tão poderoso. Você precisa de alguma indicação para receber as pessoas aqui para esse tratamento de saúde terapêutico? Não. Como é que é isso? Não preciso. A verdade é assim, todo mundo pode, deveria fazer terapia, tá? Alguns casos são muito simples de se resolverem. Por exemplo, uma criança, uma pessoa que tem medo de bichos, a gente tem eu trato muito fobia de bichos aqui. Nem fala o nome porque eu também tenho, por favor. Então, vamos falar uma coisinha bem simples, uma baratinha. Por que a pessoa tem medo de uma barata? Provavelmente quando ela era criança, a mãe ou alguma pessoa perto dela começou a gritar quando viu uma barata. E para a mente da criança que não tem nenhuma referência, ela entendeu assim, poxa, aquilo ali é pequenininho, mas deve ter um veneno danado, porque a minha mãe está gritando, né? Pronto, entrou o trauma. E aí ela sabe conscientemente que não tem perigo, que não tem veneno, mas a criança interior, ou seja, o subconsciente, as emoções, grita, faz com que a pessoa paralise de verdade. E a gente faz isso com várias outras coisas, né? Não só com barata, mas medo de elevador, medo de dirigir, medo de andar de avião, entre diversas outras coisas. Esses são tratamentos básicos, simples, fáceis de resolver, né? Mas a gente tem sim tratamentos mais complexos, que são quando as pessoas têm uma ansiedade muito intensa que já se tornou crônica, depressão profunda, tristeza profunda, luto, né, dependendo da forma que a pessoa absorveu aquilo. Então são tratamentos mais complexos e que precisam um pouco mais de tempo para a gente resolver. Mas olha, na hipnoterapia, cientificamente comprovado, a gente tem 90% de sucesso no tratamento, tá? Então, de 100 pessoas que entram para se tratar, 90 saem daqui realmente com resultado fantástico. É um tratamento longo? Não, pelo contrário, é um tratamento bem curtinho. A gente pode resolver o problema dependendo da situação, quando é uma coisa assim mais simples, quando eu falei, até em uma única sessão. Tá? Mas em média a gente tem um protocolo que eu e a Carla criamos aqui, você vai falar com ela daqui a pouco. Né, que é um protocolo onde todos os nossos estudos e o que realmente deu resultado é um protocolo de 6 sessões. Né? Quando eu atendo o paciente é meu, ele vai fazer 5 sessões comigo e uma sessão com a Carla. Quando é dela, vai fazer 5 com ela e uma sessão comigo, onde a gente vai se ajudar, né? Por isso integrativo, né? Então, uma pessoa que faz um tratamento médico, ela pode fazer terapia? Deve. Uma pessoa que tem câncer deve fazer terapia. Todo mundo deveria fazer. Até porque é 100% natural, né? E a gente trabalha o quê? As emoções, os hábitos e o cérebro, né? A nossa mente. A nossa mente ela é muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Se eu entendo que lá na frente pode acontecer alguma coisa comigo, ou imagino que pode acontecer, melhor dizendo, eu garanto para você, porque isso é científico e estatístico, que 90% das coisas que a gente imagina que vai acontecer, não acontecem. E a gente sofre antecipadamente por isso. E aí vem a ansiedade. Quando esses pensamentos começam a ser ruminosos e repetitivos na nossa cabeça, isso pode se tornar um transtorno.
Sim. Você já começou a entrar nas organizações? Me parece, eu sei que você não estava antes da pandemia trabalhando com a saúde terapia, sim. Mas a gente tem a impressão que na terapia, depois da terapia, as pessoas ficaram bem abaladas, não sei se é esse o termo, né? E as organizações estão com essa preocupação em trazer essa saúde mental. Você estaria disposto também a entrar nesse novo desafio? Perfeito. Inclusive já fechamos parcerias aqui na cidade com uma das maiores empresas, que é a Alterdata da cidade, né? Hoje nós temos um convênio com a Alterdata, onde os colaboradores têm um desconto para estar acessando o nosso serviço aqui. Que legal. E a gente hoje tem muito uma questão dentro das empresas que é o burnout, né? Sim. Que é a ansiedade também, mas a ansiedade que é gerada no trabalho ali. Metas, cobranças, uma série de situações do dia a dia que você não tem como evitar, mas a gente pode se preparar melhor para passar por esse tipo de coisa. E é bom a gente falar sobre isso, porque de verdade os empresários, os gestores que têm essa mente aberta para essas questões, que abram as portas das suas empresas para tratar os seus colaboradores, porque o maior ativo são as pessoas. Não é? O maior fator de competitividade nas empresas, gente, não é isso? Fala para mim o Instagram, pessoal que está nos assistindo, como é que te acha, endereço? Muito bem. Nosso endereço fica aqui na Avenida Delfim Moreira, 266, sala 604, no centro de Teresópolis. O Instagram é Clínica Saúde Terapia ou Espaço Saúde Terapia. Mas também pode acessar o meu Instagram pessoal, que é o @EleandroMaurati. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Não vai embora não, nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos continuar aqui, Espaço Saúde Terapia. Vamos conversar com a Carla agora. Prometi a vocês, segundo bloco, vamos conversar com Carla Estael. Eu estou aqui no Espaço Saúde Terapia. Vocês não têm noção do aroma que está esse ambiente e a Carla vai explicar para a gente como é que a aromaterapia funciona num processo terapêutico. Muito obrigada de ter nos recebidos aqui. Eu que agradeço pelo carinho, pela simpatia. Essa amizade com o Eliandro vem de longas datas, mas me conta, como é que você conheceu o Eliandro? Bom, foi uma descoberta feita por uma amiga em comum. Ela sabia que nós dois tínhamos interesse pelas terapias integrativas, que a gente estava procurando uma parceria exatamente para ampliar, né, nossa área de atuação. E aí ela nos apresentou e, como ele costuma dizer, foi paixão à primeira vista. Nós tivemos esse entendimento de que sim, o que a gente gosta de fazer é levar essa oportunidade de saúde, bem-estar, principalmente emocional, às pessoas que nos procuram. E como é que você veio buscar essa formação na aromaterapia? Você fez uma transição de carreira, não fez, Carla? Bem diferente. Eu mudei completamente de área. Durante 35 anos eu fui funcionária pública, trabalhei na área da justiça. Os meus últimos 25 foram como defensora pública aqui em Teresópolis. E já alguns anos antes eu não queria mesmo continuar na advocacia. Então eu já me cuidava com terapias integrativas, acupuntura, a própria hipnoterapia, e a aromaterapia eu não conhecia. Então eu fui fazer um curso, e no curso eu tive uns probleminhas de saúde. Exatamente quando eu me aposentei, tive uma depressão, uma síndrome do pânico. E a minha professora de fitoterapia me apresentou os óleos essenciais. E foi assim, uma mudança incrível. Claro que eu já tinha buscado ajuda na medicina convencional, mas o resultado não foi o esperado. Então, quando os óleos me trouxeram de volta a vontade de estudar, a vontade de fazer as coisas que eu estava bem paralisada mesmo, eu pensei que finalmente encontrei o que eu quero fazer. Eu quero continuar cuidando das pessoas, só que dessa vez levando saúde, levando bem-estar. Então já são aí uns 8 anos que eu atuo exclusivamente na área de terapias integrativas, e a aromaterapia passou a ser a minha paixão absoluta. O carro-chefe. O carro-chefe. E fala para mim, como é que a aromaterapia, então, ela ajuda nesse processo terapêutico? Isso. A aromaterapia tem como base os óleos essenciais, que, embora sejam produtos naturais, são produtos dotados de muita química. Química natural. É uma bioquímica complexa. Alguns óleos têm para mais de 300 componentes químicos que se ajudam e trazem para a gente um conforto, não só na saúde física, como na saúde emocional e
principalmente na nossa saúde mental. A gente vê hoje muita gente sofrendo de ansiedade, né? Essa busca tem sido muito grande, e o que melhora esse quadro, às vezes é uma simples, nada tão simples, né? Mas uma inalação de um óleo essencial. E aí você perguntou sobre formação, eu fui em busca de entender como isso funciona. Então voltei para a faculdade, estou cursando biomedicina para entender a parte de fisiologia e tenho feito cursos, por exemplo, de pós-graduação na área de neurociência, porque é incrível e às vezes é difícil explicar para a própria pessoa que está sendo atendida como ela mudou de humor, como ela mudou de estado de espírito, de estado de ânimo, com uma simples inalação de um óleo essencial. E aí a gente consegue entender que sim, são substâncias poderosíssimas, naturais, com risco muito, muito baixo de qualquer efeito colateral e não só interessados em cuidar do seu sintoma. A gente está realmente tentando trazer você de volta, cuidando da causa, cuidando do que te levou para aquela situação. Sim, que o grande barato, vamos dizer de assim. todas as terapias integrativas, né? Diga-se de passagem que a gente tem esse foco, o ser humano integral, e cada pessoa se adapta a um tipo de abordagem. Então, aqui mesmo nós fazemos esse trabalho conjunto. O Eliandro, com a especialidade dele, aliás, eu sou paciente dele, eu tenho, né, o meu testemunho para dizer que é um profissional incrível, e nós, às vezes, trocamos paciente porque a gente percebe numa anamnese, numa abordagem, que a aromaterapia poderia dar um suporte mais rápido. A mesma coisa, às vezes eu percebo que, apesar de todo o suporte que eu já dei, poderia melhorar com um atendimento na hipnoterapia clínica. Então, os nossos pacientes estão sempre nos trazendo um retorno muito positivo desse trabalho conjunto que a gente está fazendo. E aí, sem dúvida, só aí a gente poder perceber a promoção do bem-estar no outro, né? Com certeza reflete em vocês. E a gente percebe quando chega aqui, né? Eu já falei lá, estava gravando com o Eliandro, o aroma, já estou me sentindo bem melhor, né? Porque o próprio corre-corre do dia a dia já vai levando a você um estado de um pouco mais de ansiedade. Evidente que tem pessoas que têm muito mais. Sim, sim. Né? Quem é que te procura para ser tratado pela aromaterapia? A gente tem pacientes de todas as idades. Hoje em dia não é incomum que mães nos procurem com crianças de 10, 12 anos, adolescentes que estão em fase de Enem, né, as provas do Enem, e que estão muito ansiosos porque estão sobrecarregados de informação. E tudo que a gente tenta fazer aqui é trazer para ela para o momento presente e cuidar daquela situação. Muitas vezes a gente está cuidando do foco mesmo, da concentração, porque é meio complicado ter um celularzinho plim, 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 e você está lá, né, estudando. Então a gente faz esse tipo de controle. Existem óleos especialíssimos para levar esse foco, essa presença, aquele momento. Existem focos para ajudar a dormir melhor, porque obviamente se você está muito ansioso, o seu sono pode ser prejudicado e no dia seguinte a sua atenção está totalmente evaporada. Então a gente faz esse tipo de apresentação. E sempre, como te falei, com a ideia de trazer a causa daquele problema. E não só, você está ansiosa, toma um ansiolítico, vai dormir. Não, você quando dorme forçado, você acorda com o mesmo problema, com a mesma situação. Então é isso que a gente busca investigar. Existe uma tecnologia que eu utilizo e que eu vou ficar te devendo para te mostrar no próximo momento. Eu quero inclusive fazer uma demonstração com você, que se chama Zaito. É um scanner de mão, onde a gente, com a resposta galvânica da pele, lê a mão da pessoa e faz uma comparação com um banco de dados. Esse banco de dados, ele tem o que a gente poderia chamar de um padrão de comportamento físico e emocional saudável, sob controle. A partir dessa comparação, a gente vê as prioridades que podem ser reorganizadas e os nossos agentes balanceadores são os óleos essenciais. Então, eu ainda tenho a ajuda dessa tecnologia para levar um suporte bem direcionado para a pessoa que nos procura. E é sempre através do olfato ou existe algum outro tipo de técnica onde esses óleos podem ser utilizados? Sim, são principalmente 3 maneiras de usar. O olfato é quando a gente está mais ligado na questão emocional, porque o nosso cérebro límbico, né, encarregado do emocional, está muito próximo do nariz, então a gente consegue que essa mensagem química se transforme numa cascata de neurotransmissores
calmantes, relaxantes, mas é muito, assim, a gente fala que é muito um bom senso. Se você me procura com uma dor específica ou com um ferimento que precisa cicatrizar, é muito mais efetivo que eu faça aplicação local. Então a gente também tem o uso tópico, né, para aplicação pela pele. Nossa pele recebe muito bem os óleos essenciais. Na maioria dos casos a gente usa um óleo vegetal carreador para evitar qualquer tipo de sensibilidade, dependendo, principalmente idosos que têm a pele mais fina, ou então crianças muito menores. Mas de uma maneira geral os óleos são muito seguros. Então a gente pode usar. E existe uma terceira maneira, que é o uso interno, a ingestão, que essa a gente sempre recomenda que seja direcionado em casos específicos por alguém que tenha o conhecimento do potencial daquele óleo, porque a gente tem óleos maravilhosos, por exemplo, o orégano. O orégano tempera um azeite, faz a sua salada ficar maravilhosa, tempera um requeijão e faz ficar uma pastinha de orégano, mas se você colocar ele puro numa mucosa, por exemplo, na boca, certamente você vai sentir que ele é muito cáustico. Então esse não é um óleo que a gente indique, muito embora ele tenha poderes anti-inflamatórios, antimicrobianos, que vão trazer de outra forma de uso um conforto muito grande. Então a gente costuma usar em cápsulas, né? Porque aí você não vai correr o risco de queimar a mucosa, nem o esôfago, e tem efeitos assim incríveis, né? A gente sabe o poder da natureza, né? Que ela está aí para nos ajudar. Mas a gente também tem que respeitar, né? Porque não é só uma plantinha, não é só um chazinho, não é só um orégano. Não é porque é natural que ele é isento de qualquer problema, né? Tudo que você vai ingerir, passar no corpo, você deve ter realmente a orientação para não correr o risco de ter um efeito contrário ao desejado. Você tem percebido, depois da pandemia, eu fiz a mesma pergunta para o Leandro, as pessoas estão mais tensas, eu tenho visto relatos, inclusive de jovens, de que se cortam, ou o excesso não um excesso de diagnóstico, mas uma dificuldade mesmo, um excesso de busca dos médicos e não necessariamente fechar um diagnóstico. A tua experiência aqui do consultório, você tem visto isso? Temos sim. Isso aumentou muito porque, como a gente falou, a ansiedade já faz parte do nosso dia a dia, né? Você mesmo falou, a gente pega compromissos, a gente quer estudar, a gente quer assumir, tem filho, tem neto, já tem neto para ajudar a cuidar. E às vezes os nossos compromissos são maiores. Os jovens, então, que às vezes os pais matriculam em 200 atividades e a cabeça começa a ficar sobrecarregada. Na época da pandemia veio, além de tudo, um medo real, né, de uma doença muito séria que estava levando muita gente a óbito. Então tudo isso deixou a população muito tensa. Sem contar que muitos negócios fecharam, né? Muitos jovens, seres humanos precisam do contato humano, né? E muitos jovens em tenra idade se privaram desse contato. E aí o que aconteceu? Voltamos para as telas, voltamos para uma outra configuração de relacionamento. Exatamente. Então a gente às vezes tem mais amigos agora virtuais do que nos reais. E a vida meio que voltou ao normal, né? Um novo normal, mas voltou. E muita gente não soube fazer essa transição. Então houve e continua existindo algumas situações em que a gente percebe. Eu já tive oportunidade de atender uma mãe aqui de um adolescente de 14 anos que estava começando a ter tiques nervosos pelo excesso do uso da tela. Então, a gente até fez um podcast, eu e o Leandro gostamos de levar temas, né, para que as pessoas possam entender que existe uma ajuda disponível, e a gente comentou isso, a importância de você respeitar a velocidade do seu cérebro. Ele precisa escrever, né, a gente precisa cuidar daquele movimento repetitivo de mão para que o cérebro entenda algumas atividades, e a tela, além de tudo, leva um excesso de estímulos. Sim. Que depois a gente começa a pagar o preço. Então, essa ansiedade também a gente tenta ajudar, levando não só a consciência do jovem, mas também levando a ele uma facilidade de dormir, porque a queixa da mãe era: desliga e não dorme. Fica lá com aqueles olhos regalados, porque o cérebro está hiperestimulado. Então, existem óleos maravilhosos para induzir o sono. Muitos estudos, Rita, muitos estudos. Eu espero estar aqui outras vezes. Adorei te conhecer, Carla.
Você é tudo mesmo que o Eliandro falou para mim, mais um pouquinho. É um amor de pessoa. O programa Atualidades na TV se despede aqui do espaço Saúde Terapia, não é isso? Isso. E você não vai embora não, porque nós ainda estamos aqui na Terê FM TV. Carla, muito obrigada, viu? Não vai embora, nós voltamos já já. Programa Atualidades na TV, aqui na Terê FM TV. Vou conversar agora com a Mônica Vilela, esse sobrenome, como que se fala? Grayley. Esse sobrenome. Belíssimo trabalho do livro A Língua Portuguesa como Ativo Político. Mas ela tem muito mais para contar para a gente, porque ela sempre trabalhou no meio de comunicação. Eu vou deixar que ela se apresente. Mônica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a você, não é, Rita Mello, por nos convidar para esse programa tão especial, Atualidades na TV. E a minha história é uma história interessante, porque eu comecei no rádio, ainda estou no rádio. Claro que o rádio hoje mudou, como a gente sabe, o rádio hoje é televisão, o rádio se atualiza, não é? É verdade. Ele não fica para trás. Veio a televisão, veio a internet, mas o rádio é a grande mãe, eu diria, ou o grande pai da interatividade. E isso é uma coisa tão em voga hoje, né? As pessoas querem participar, querem conversar, querem dar a sua opinião. Então, eu acho que isso também me deu uma base muito grande para escrever esse livro, porque esse livro, na realidade, Rita, ele é um convite que eu faço ao leitor ou à leitora para viajar, para descobrir esse grande universo da língua portuguesa, porque nem todo mundo sabe que a nossa língua é falada em 4 continentes, que ela é falada por 285 milhões de pessoas no mundo, e que ela liga norte, sul, leste, oeste. Eu acho que é uma grande pátria virtual que a gente tem, e nesse livro eu convido o leitor para descobrir essa pátria. Você começou no rádio quando? Você é filha de um radialista famoso, muito conhecido. Conta pra gente um pouquinho. Grande privilégio, né? É verdade. E que está aqui, inclusive, por detrás, assistindo. hoje por detrás das câmeras, nos assistindo aqui, escoltando aqui. Não, na realidade, para mim foi um grande privilégio, porque eu comecei no rádio, eu não diria contra a vontade do meu pai, não, porque o rádio, para ele também, trouxe muitas alegrias e muitas felicidades e muita realização também. Mas o rádio fazia parte da minha vida, né? Eu sempre conto essa história, que aos 4 anos de idade, pela primeira vez, eu entrei naquele estúdio, vi aquela luz vermelha, e para mim aquilo era uma grande magia, aquelas vozes lindas, incluindo a voz do meu pai, que é uma grande estrela do rádio. Ele se chama Arildes Cardoso, fundou a Rádio CBN, trabalhou no sistema de rádio durante muitos anos. E eu acho que em todas as rádios do dial carioca, à exceção da JB, acho que é isso, né, papai? E, enfim, então, para mim era uma coisa muito natural, né? Mas naquele tempo ainda havia a gente não tinha muitas mulheres no rádio, havia muito pouco. E ele sempre foi a minha referência, né? Mas eu tenho que dizer isso, quando eu entrei no rádio, meu pai nunca falou, vai lá e diz que é minha filha, jamais. Ele sempre me orientou, né, me ensinou a arte da locução, né, ter uma boa dicção, uma boa articulação, né. Eu me lembro que quando meu pai trabalhava, eu era criança, eu devia ter uns 2 anos e meio, 3, eu estava começando a aprender a falar. E eu perguntei, para onde você vai? Ele falou, vou para Petrópolis, né? Porque uma das rádios nas quais ele trabalhou estava em Petrópolis. Só que eu era uma criança, eu não conseguia falar Petrópolis. E ele ficou ali aquele tempo até eu conseguir falar Petrópolis. Olha só que interessante. Então acho que isso faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E é claro, é uma grande referência para todos nós. Minha irmã também, Márcia Andréa Vilela, é também uma grande comunicadora. E eu fico feliz por fazer parte dessa história do rádio. Muito legal. Quais rádios que você passou? Bom, a primeira foi a Fluminense FM, né, que na época era maldita, 94.9, uma rádio de rock, né? Eu comecei ali, só tinha mulheres na rádio. E foi também uma história interessante, que o meu pai trabalhava nessa rádio, mas aí
a direção chegou e falou, olha, a partir de mês que vem você vai para a Fluminense AM, porque agora a gente vai colocar uma rádio só de mulheres. E foi um momento importante no rádio, porque como eu disse, as mulheres ainda, né, não estavam... Você tinha locutoras como Maravilha Rodrigues, como Iris Lettieri, mas eram casos isolados. Cidinha Campos, que era uma comunicadora, né? E então eu fui para ali, eu te digo o dia... 16 de dezembro de 86 foi quando eu estreiei na Fluminense FM. De lá eu passei para a Rádio Estácio FM, Rádio Relógio, Melodia FM, MEC AM, também uma grande escola, onde eu conheci Maravilha Rodrigues, que eu via e ouvi lá a Maravilha, uma grande colega. E depois a minha última rádio no Brasil foi o Sistema Globo de Rádio, a Rádio 98 FM, que era só sucesso, quem é de rádio lembra desse tempo, e a 92.5, que era a Globo FM, não é? E foi uma grande alegria também, porque eu encontrei com grandes nomes do rádio, que faziam parte do meu começo, ou seja, e que se tornaram colegas, né? Que o rádio tem isso, né? Pois é, e aí me conta essa história, como é que você se encontrou como escritora? No rádio, entrevistas, pessoas que você conheceu e se identificou. Conta pra gente. Olha, para mim foi interessante, porque não foi de repente. Eu saí do país para fazer o mestrado, acompanhar o meu marido, que na época fazia doutorado, etc. E aí, lá fora, eu tive a minha primeira experiência com uma rádio internacional, que foi a rádio Deutsche Welle, que é a voz da Alemanha. Ali eu descobri que, quando eu cheguei ali para trabalhar, não é? Eu estudava, fazia o mestrado e era produtora part-time da Deutsche Welle. Locutora, apresentadora, redatora, etc. E quando eu cheguei ali, havia 3 redações de língua portuguesa. Português para Portugal, português para o Brasil, onde eu trabalhava, e português para a África, onde ficavam os 5 países de língua portuguesa na África. E Rita, aquele momento foi para mim um momento de descoberta. Eu falei, peraí, essa língua é falada por todas essas pessoas? Porque a gente conhece portugueses no Brasil, né? O meu bisavô era português, mas eles abrasileiram um pouquinho a língua. E quando eu cheguei ali, eu ouvi português de Portugal, e eu falei, não, peraí, essa língua é importante. Eu já tinha aquela referência da língua em casa, porque meus pais sempre foram leitores ávidos, né? Lá em casa sempre, eu cresci com os grandes clássicos, e a minha mãe sempre foi uma amante da língua portuguesa. Então tinha o lado do meu pai, que tinha que pronunciar direitinho, e tinha o lado da minha mãe, que tinha que falar direitinho. Eu sempre conto essa história, Rita. A minha mãe me desenvolvia na leitura, na escrita, então ela falava assim, vamos ao mercado, você faz a lista. E aí ela falava, preciso de arroz, eu escrevia arroz. Preciso de óleo, aí eu escrevia olho, né? Olho. E ela dizia, não é assim. Então, essa referência da língua começou já em casa. E depois, lógico, eu fiz uma faculdade de letras, né? Fui aprender a língua portuguesa de uma maneira mais acadêmica e fiz o doutorado em ciências políticas. Então, eu juntei essa parte, digamos, da linguística à parte das ciências políticas e, claro, resultou num livro, A Língua Portuguesa como Ativo Político. Muito legal, muito bom mesmo. Você passeou bastante fora do Brasil. Eu estou vendo aqui na orelha do seu livro o que você fez, por onde você passou. E cada país desse, você fez algum tipo de registro? Esse é seu primeiro livro? Como é que é? Esse é meu primeiro livro. Eu digo que sou marinheira de primeira viagem, né? Porque eu uso as navegações portuguesas como metáfora, não é? Para convidar o leitor a viajar por esse universo. Mas é sim o primeiro livro, resultado do doutorado. E agora, claro, eu trago as minhas experiências. Por exemplo, eu trabalhei um ano no México, não é? O livro já estava, inclusive, o doutorado já estava na reta final, mas eu aproveitei essa experiência também para dizer como é que a língua portuguesa é importante, porque mesmo no México eu encontrei pessoas que se interessavam pela língua portuguesa. Existe um Instituto Camões no México, que foi o primeiro instituto a ensinar português, né, de maneira sistemática e no mundo todo. E também, claro, com conhecimento em Portugal, né, onde eu estudei, no doutorado, o próprio conhecimento na Alemanha, onde o português também é muito valorizado, porque as diásporas, Rita, são importantes hoje em dia, não é? A gente fala português nesse país enorme de 215 milhões, aí o censo, né, deu uma retificada.
é o maior país de língua portuguesa, 80% das pessoas que falam português estão no Brasil, nós sabemos disso, mas essa língua está muito presente nas diásporas em todo o mundo. Por exemplo, Cabo Verde, que é um país de língua portuguesa, a maior parte dos cabo-verdianos vive não em Cabo Verde, mas nos Estados Unidos. Então, o português ali é uma língua importante, porque é uma língua da diáspora, também brasileiros, também portugueses. A África do Sul, por exemplo, tem mais de 1,5 milhão de portugueses que foram para lá, trabalharam, fizeram suas vidas lá e ali estão. Existem mais portugueses, não é? Em outras partes do mundo, Sim. como na Europa. A maior diáspora portuguesa, europeia, no caso, está na França. Então, a nossa língua, como diz você, ela passeia pelo mundo, não só nos países que a falam como língua oficial, mas também, claro, em outros países onde ela é língua da diáspora. E as pessoas que estão vendo esse livro, onde encontrar? Olha, ele está aqui em Teresópolis, inclusive, numa livraria chamada Litera. Está ali, né? Ou Litera, para alguns que assim preferem dizer. Mandar um abraço para a equipe da Litera. Lanço meu primeiro infantil na unidade deles no Shopping Teresópolis no Dia das Crianças. Uma pena você não vai estar no Brasil, parabéns, né? Parabéns, mas estarei acompanhando com certeza. Isso, então a equipe é maravilhosa. Então você encontra esse livro aqui da Mônica Vilela, A Língua Portuguesa como Ativo Político, ok? Na internet? E também na Amazon, eu ia dizer isso, não é? Em outras livrarias também, mas na Amazon você pode, encomendar. E a Amazon colocou o livro, não a Amazon, mas eu diria a própria editora, no mundo todo. Então ele hoje também está na Barnes & Nobles de Nova York e outras livrarias europeias. Novos planos, Mônica? Continuar a escrever? Acho que sim, né? Preciso de mais tempo, não é isso? Mas eu acho que sim, eu acho que vem aí um segundo trabalho. Eu ainda tenho que pensar exatamente como vai ser, mas eu acho que escrever e me comunicar faz parte da minha identidade. Foi uma honra ter você aqui conosco. Parabéns, parabéns ao papai, né, que te inspirou para toda essa mulher hoje que você é, uma excelente profissional. A irmã também está aqui, né, na nossa rádio. Então, só agradecer aqui a presença e te desejar muito sucesso. E, por favor, quando estiver aqui no Brasil, dê um pulinho a Teresópolis, porque o Atualidades na TV quer conversar com você. Virei com todo prazer, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, não vai embora não, que nós estamos aqui na Terê FM TV, Atualidades na TV. De volta com Atualidades na TV. Gente, olha, hoje o programa tá só escritoras bacana. Agora eu vou conversar com a Duda Vilela. Olha só que livro lindíssimo que ela trouxe aqui para mim, chamado A Floresta. Duda Vilela, quantos anos você tem? Que mal pergunte. Eu tenho 17. 17 anos e já é escritora. Quando é que você começou a escrever? Fala pra gente. Eu comecei a escrever aos 9 anos de idade. Escrevi esse que é o meu primeiro livro aos 12 e escrevi o meu segundo aos 16. Então já tem um segundo aí para sair? Como é que tá essa conta? Já temos um segundo livro. Esse primeiro livro é de suspense. O meu segundo livro é sobre relacionamento abusivo. E eu já estou em um terceiro livro. Sim. Já. Esse livro A Floresta, você falou para mim que escreveu com quantos anos? 12. 12 anos. Aos O que 12. te inspirou aos 12 anos? Você sempre imaginava assim? Quando a gente era pequenininha, pelo menos na minha geração, Sim. a gente falava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu acho que ninguém fazia mais essas perguntas, né? Eu nunca imaginei ser escritora. Realmente foi uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Inclusive, quando eu escrevi A Floresta, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Eu não tenho uma coisa fixa que me inspirou a escrever o livro, mas eu acredito que filmes e séries que eu vi tenham me ajudado, sim, a ter um certo tipo de inspiração. Mas eu, na verdade, só tive a ideia do nada e decidi botar no papel. Puxa, muito legal. É um livro de suspense, né? Sim, é um suspense. Extremamente difícil de se escrever. É um desafio. Tá? É um desafio. E você conseguiu colocar aí no papel aos 12 anos de idade. É realmente
uma conquista, né? O segundo livro você falou que você escreveu com 16. Aos 16 anos. E também é um suspense? Não, é sobre relacionamento abusivo. Você já falou. Por que você pensou esse tema? Eu acho que quando a gente é mais nova, a gente tem uma ideia sobre relacionamento na cabeça muito romantizada. E ao decorrer dos anos, quando a gente vai crescendo, quando a gente começa a observar melhor os relacionamentos, a gente enxerga que não era bem aquela ideia de príncipe e princesa da Disney. Então, eu tive casos de relacionamentos abusivos muito próximos a mim e eu quis colocar isso no papel para ser um alerta às mulheres, que eu acho que nós adolescentes, principalmente, nós devemos ter esse tipo de alerta. Porque não é normal um homem levantar a voz para você, não é normal você sofrer abuso psicológico e às vezes isso pra gente, a gente acaba fechando os olhos para isso porque a gente não tem muito um tipo de aviso antes. Então a gente acha que tudo é normal, principalmente no primeiro relacionamento, e não é bem assim. Então, Emma, que é o nome do meu segundo livro, é sobre isso. Principalmente para as mulheres, principalmente nós mulheres jovens, e é um alerta mesmo, é um tipo de alerta. Sim, você está dando voz a milhares de mulheres. Sim. E abrindo uma reflexão para que outras também não passem por isso, né? Sim. E você costuma apresentar seus livros onde? Você faz alguma palestra? Como é que a Duda, escritora, além do Instagram, aonde a gente consegue seus livros? Está em livraria, está no site? Conta um pouquinho. Sim. Tem a Floresta, tem na Litera, que é uma livraria que tem no Shopping Teresópolis. Também tem o meu Instagram e em breve também vai ter em lojas virtuais. Então, você consegue o livro na Litera, que é uma loja em Teresópolis. Sim, todo mundo conhece a livraria. Em breve terão em outros lugares também. Sim, e você apresenta, você fez lançamento? Fiz lançamento, Emma também vai ter lançamento. O Emma, parece que o Gabriel já está com a capa, é isso? Sim, já tem a capa. E o terceiro, então, está no forno? O terceiro a gente acabou de começar, mas eu acredito que em breve já esteja aí também. E você já tem um tema? Ainda não. São só umas ideias que eu tô tendo e que eu tô organizando. Até porque escrever é uma coisa assim bem complexa, é um trabalho bem difícil, você entende. Então são só algumas ideias que eu tô organizando ainda para poder realmente ter um livro de fato. E você me disse que está no segundo ano do ensino médio, então você deve estar estudando, deve estar pensando aí já no ano treinando pro Enem, estudando pro Enem, sim, são várias coisas. Mas eu acho que dá para conciliar as duas coisas, até porque escrever para mim não é trabalho, é como se fosse uma válvula de escape. Então eu consigo conciliar as duas coisas muito bem. Inclusive, escrever me ajuda muito com redação, que é uma coisa importante. Te perguntar isso, quanto é que você anda pontuando nas redações? Não, sim, me ajuda muito em redação, muito em redação. Então, as duas coisas acabam se encontrando em um determinado momento pra mim. E depois que eu comecei a escrever, inclusive, as minhas notas em português melhoraram bastante. Tem que ter todo aquele cuidado, né, sim. em relação ao que a outra pessoa vai entender. Não é só fazer uma correção ortográfica, tem todo um sentido, não é mesmo? Uma continuação. E você pretende fazer que curso? Você já escolheu? Sim, eu pretendo cursar Direito. Eu tenho o desejo de ser desembargadora. Mas eu pretendo continuar levando a escrita como um hobby, continuar lançando os meus livros futuramente. Você sabe que direito requer muita leitura, né? Então você está no caminho certo, né? As duas coisas estão ali juntinhas. Isso que eu fico feliz, que uma coisa não anula a outra. Sim. Eu posso fazer assim, as coisas que eu gosto juntas. Agora, Duda, eu escrevi um livro assim num tempo muito rápido. A pandemia nos ajudou, né? Sim. Porque a gente estava em casa, não podia sair, tinha que fazer. Em média, a Floresta, quanto tempo você demorou para terminar? 6 meses. Eu levei 6 meses para terminar Emma, para terminar a Floresta, desculpa. E Emma eu levei 1 ano. Então o Emma foi bem elaborado, né? Sim. Como eu disse, a Floresta eu nunca tinha lido um livro, então eu não tinha muito essa noção. Emma, eu
já tinha lido mais livros clássicos, outros tipos de livros. Eu estudei também, por ser um assunto polêmico, eu estudei bastante, então levou mais tempo mesmo, porque é um livro mais complexo também. Muito interessante isso que você falou. Tem gente que acha que escrever é sentar, digitar, que não exige pesquisa, né? Mas exige. Muito pelo contrário. O Jô Soares fala isso uma vez, né? Quanto que ele tinha que pesquisar cada vez que ele ia escrever um livro. E quanto que ele aprendeu através dessas pesquisas, né? Então o escritor assim não faz um caminho muito diferente, né? Apoio da sua família, quando você apresentou primeira versão da Floresta e da Emma. Eu recebi muito apoio da minha família, principalmente da minha mãe. Eu acho que a minha mãe, assim, foi uma pessoa extremamente importante no desenvolvimento dessa minha carreira. E Emma também foi muito bem recebido pelos meus parentes, não só meus parentes também, mas os meus amigos. Por ser uma coisa diferente, os meus amigos, eles sempre ficam muito animados a cada livro. Isso é uma coisa muito legal mesmo. Você ter esse tipo de apoio de pessoas que você ama por uma coisa que você gosta de fazer. Então, eu realmente recebi muito apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, em ambos os livros. Planos da Duda Vilela para o futuro? Bom, já sei que tem um terceiro livro no forno, né, para sair, está estudando para fazer o curso do Direito. Sim. Eu acredito que agora o meu plano seja realmente estudar, continuar escrevendo os meus livros e cada vez mais usar esse meu dom para ajudar as pessoas de uma certa forma, que não seja algo que eu faça simplesmente por fazer, mas que eu tenha o propósito de realmente conseguir ajudar as pessoas com isso. O Emma tem um final feliz? O Emma... Vai ser um spoiler, né? Sim. Pode ou não? Pode. Emma tem um final feliz, mas não é com nenhum tipo de par romântico. Ela vai ser feliz com ela mesma, porque eu acho que você ser feliz consigo mesmo é o primeiro passo para a felicidade verdadeira. Essa é até uma frase do Oscar Wilde. Amar a si próprio é o primeiro passo para um romance de uma vida inteira. E eu acredito muito nisso. Então, Emma tem sim um final feliz, mas não é com nenhum homem, é com ela mesma. E você é muito madura para a idade que você tem, você Obrigada. sabe disso. O que as suas amigas, o que o pessoal da escola fala? Ah, Duda, vamos sair? Não, hoje eu vou escrever. Não, a Duda também sai, se diverte, vai cinema. Eu saio bastante. Né? Assim, dá para conciliar tudo isso? Dá para conciliar tudo isso. Eu acho que dá para você estudar, dá para você ter algum tipo de hobby, e dá para você se divertir ao mesmo tempo. E eu acho que o fato de eu realmente ter uma vida social muito ativa é o que me ajuda a realmente ter um tipo de maturidade, ter uma visão diferente, e eu acho que isso é o que realmente ajuda, porque talvez se eu fosse muito presa dentro de uma bolha, eu não tivesse muita visão das coisas que acontecem ao meu redor. Mas como eu tenho, eu acho que é uma coisa que realmente me ajuda a crescer como pessoa, como escritora, enfim. Então eu realmente acho que isso é muito importante. Nossa, eu estou encantada de conversar com você, Duda. É uma honra poder recebê-la aqui, divulgar o trabalho da Floresta. A honra é toda minha. A Emma, assim que tiver publicado, eu gostaria muito que você retornasse aqui para a gente conversar mais. E aí você vai me falando, conforme for entrando o livro aí no forno, né, nessa imaginação aí, eu gostaria muito de tê-la aqui. E queria que você deixasse um recadinho ali para os seus leitores. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu queria dizer para todo mundo que em breve Emma vai estar lançando. E vai ter nas minhas redes sociais o local do lançamento, onde você pode encontrar o livro. Então, quem estiver assistindo, quem gostar de histórias fictícias, quem gostar de ler, pode me seguir no Instagram, que lá vai ter todas as informações que vocês precisam para ter acesso aos meus livros. Ai, Duda, muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço, obrigada. O programa Atualidades na TV vai ficando por aqui e você não vai embora não, você sabe que aqui na TV você tem a melhor programação. Uma excelente semana para todos, fiquem bem, com Deus.
Obrigada.